Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num daqueles enigmas filosóficos bem antigos, sabe? Uma pergunta que foi feita para testar os limites da lógica e do poder. Vamos juntos desvendar o paradoxo da pedra. Bom, vamos direto ao ponto. A questão central, que segundo a fonte veio de pensadores gregos desafiando os sábios do Sanedrim, é essa aqui. Um ser que pode tudo, um ser todo-poderoso, consegue criar uma pedra que ele mesmo não seja capaz de levantar? E aqui que o quebra-cabeça começa. É uma sinuca de bico, né? Se a resposta for sim, então, peraí, ele não é todo-poderoso, porque não consegue levantar a própria pedra. Mas se a resposta for não, ele também não é todo-poderoso, porque tem algo que ele não consegue criar. E aí? Parece que não tem saída, né? Para a gente entender isso melhor, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para o paradoxo em si. Depois, para uma resposta surpreendente envolvendo o livre-arbítrio. Na sequência, vamos ver como o infinito e o finito se encontram. E olha que legal, vamos achar ecos disso na física moderna e, para fechar, encontrar essa pedra dentro de nós. Então, vamos lá, começando pelo começo. O paradoxo da pedra inerguível. Esse dilema clássico da filosofia que, por séculos, desafia o nosso jeito de pensar sobre poder absoluto. E como é que os sábios da antiguidade saíram dessa? Isso nos leva para a nossa segunda parte. A resposta deles, que envolve o livre-arbítrio. A forma como eles viraram o jogo é genial. A resposta foi inesperada e muito profunda. Eles disseram basicamente o seguinte: sim, essa pedra pode ser criada. Aliás, ela não só pode, como já foi criada. O nome dela é livre-arbítrio. Pensa só no que isso significa. O poder máximo não é só fazer tudo, mas também é ter o poder de criar algo que, por natureza, impõe um limite a si mesmo. É como se a capacidade de se autolimitar fosse, na verdade, a maior prova de poder que existe. Mas olha, essa resposta é só a pontinha do iceberg. Para entender de verdade, a gente precisa ir mais fundo, para um princípio teológico que está por trás de tudo isso. É a nossa terceira parte, quando o infinito encontra o finito. O ponto central aqui, vindo de um texto chamado Avodat HaKodesh, é que para ser verdadeiramente completo, onipotente, é preciso ter tudo. E tudo inclui tanto o poder infinito quanto o poder finito. Como diz a citação, assim como ele tem um poder infinito, ele também tem um poder finito. Porque se faltasse o poder de ser finito, de criar limites, então não seria um poder completo. A completude exige os dois lados da moeda. E como é que essas duas forças que parecem opostas, o infinito e o finito, trabalham juntas? Na Cabala, o conceito que explica isso é o das Sefirot. Pensa nelas como 10 canais, 10 emanações, que servem como uma ponte para que o infinito possa se manifestar no finito e, assim, criar e organizar os mundos. E dentro dessas Sefirot, a gente tem dois componentes principais. De um lado, as Zorot, que são as luzes, é a energia pura, infinita, sem forma, sem limites. Do outro lado, os Kelim, que são os recipientes, os vasos. Eles são finitos, têm uma estrutura, um formato, limites específicos. A imagem é linda, né? É como uma luz infinita que só se torna visível e útil quando é contida e moldada por esses recipientes finitos. Então, o pulo do gato é esse. A solução do paradoxo não é escolher entre ou isso ou aquilo. É aceitar o isso e aquilo. O ser pode, sim, criar a pedra, exercendo seu poder finito de criar limites, e, ao mesmo tempo, ele também pode levantá-la, exercendo seu poder infinito. A contradição só existe na nossa cabeça, que tenta separar as coisas. Na realidade, elas coexistem. Tá, eu sei, essa ideia de opostos existindo juntos pode parecer muito filosófica, meio abstrata. Mas será que a gente encontra algo parecido na ciência, no mundo real? Isso nos leva à nossa quarta parte, os ecos na física moderna. Vamos pegar o caso da luz, por exemplo. Por séculos, a briga foi feia. A luz é uma onda ou é uma partícula? Newton apostava em partícula. Outros experimentos mostravam que ela se comportava como uma onda. E aí vieram Einstein e Planck e mostraram o quê? Que ela é as duas coisas, ao mesmo tempo. É a famosa dualidade, onda-partícula. Um paradoxo bem no coração da nossa realidade física. E o que dizer do famoso gato de Schrödinger? Aquele experimento mental que imagina um gato dentro de uma caixa que, de acordo com as leis quânticas, está vivo e morto ao mesmo tempo. Ele só decide um dos estados quando a gente abre a caixa e observa. De novo, essa coexistência maluca de estados que parecem se excluir. A real é que o mundo quântico é um lugar de paradoxos.
elétrons que atravessam paredes, a luz que é duas coisas ao mesmo tempo. O simples fato de a gente observar um sistema já muda o resultado dele. Fica bem claro que a física, no seu nível mais fundamental, não só aceita como é construída em cima de contradições. Certo. A gente viajou da filosofia antiga, passou pela física moderna e agora, para fechar essa nossa conversa, vamos trazer tudo isso para casa, para um nível mais pessoal. Vamos falar sobre a pedra dentro de nós. Dá uma olhada nisso aqui. A gente se sente tão sólido, né? Tão matéria. Mas a ciência mostra que a gente é, na verdade, 99,99% de espaço vazio. É de explodir a cabeça, não é? Nós somos, na nossa essência mais profunda, uma união de opostos. Um tiquinho de matéria finita existindo num vasto, quase infinito vazio. E isso nos leva à conclusão mais impactante de todas. Aquele paradoxo da pedra, a grande questão sobre como unir o finito e o infinito, não é só um quebra-cabeça para filósofos ou físicos. A verdadeira resposta é que a pedra está dentro da gente. Essa coexistência do que tem limite e do que não tem é, no fim das contas, a própria definição do que nós somos. Obrigada pela companhia nessa jornada.